existe desde menos infinito. Então, quando você coloca o T-start da sua fonte senoidal menos 1, ele sabe, tem que calcular a solução do regime permanente. Aí ele monta a matriz Y, vai ficar YAAVA é igual a IA menos YABVB. Só que nesse caso, são fasores, números complexos. A matriz de admitância vai ser G mais JB. Então você tem a susceptância, o L vai ser J ômega L, as reatâncias. Então é a solução de regime permanente que vocês usam lá na análise de circuitos. Certo? Se então eu começo com aquela chave fechada, no instante zero que eu começo a simulação, eu já tenho carga em cima do meu capacitor. Se você disser que a sua fonte começou em menos infinito. Sim. Tá. Agora, se você disser que a sua fonte vai ser energizada a partir de zero, o capacitor está sem carga nenhuma. E se eu disser alguma coisa... Que ele já tem carga, você pode também. Você vai lá no C inicial e você bota a tensão. Se eu disser que a fonte opera a partir de um valor negativo que não seja menos 1. Vai considerar... Qualquer valor negativo é menos 1. Por quê? Ele só precisa da solução no instante t igual a zero. Tá. Para ter a solução no instante t igual a zero, ele considera o regime permanente aqui. Então, qualquer número negativo que você colocar ali, para ele precisa da solução de regime, porque se houve algum transitório, ele já amorteceu e aqui chegou numa condição de regime. Aí, esse valor no instante t igual a zero, para todas as tensões, em todos os nós e as correntes, em todos os elementos, ele tem que saber, para ele poder inicializar o valor das fontes históricas ali no right hand side. E a partir daí começar. Normalmente os estudos são feitos assim, condição inicial nula, pá! Você pode inclusive fazer assim, condição inicial nula, carrega o capacitor, lá em 200 milissegundos você pá, aplica o transitório, entendeu? Aí você tem o transitório de energização e depois o outro transitório. Eu não tenho como chegar e dizer que eu comecei a fazer isso num T negativo e que aí, ali, na hora que eu liguei a fonte, a chave é o meu T igual a zero. Não, eu tenho que dizer que eu comecei ligando as fontes, carreguei e aí eu tenho T. Se você está interessado, como aquele exemplo que nós começamos carregando o capacitor com uma fonte de 10, depois a gente mudou de ideia, falou, não, tem que ser 30, certo? Não tem problema, o que você faz? Você desloca os instantes de aplicação das fontes ou o instante de fechamento das chaves. Aí você vai ver todo o transitório. Né? Se você vai partir de uma condição de regime, então... Aí é regime. É regime. Resolvida a condição do regime permanente, para calcular a condição t igual a zero, você monta a matriz G. Agora, todos os L's viram 2L sobre ΔT. Todos os C viram ΔT sobre 2C. Claro, em paralelo com a sua respectiva fonte de corrente. Monta aquele sistema. Qual é o sistema? Esse aqui, ó. G, monta a matriz G, monta o vetor I. Depois, particiona a matriz GAA, GBB. Aí monta o right hand side. Certo? Aí inverte, olha lá, monta a matriz G, encontra a solução de regime permanente para inicializar os valores históricos para T menor ou igual a zero. Vou começar a solução. Qual a minha primeira solução? Em T igual a ΔT. Então, vamos lá. Eu estou aqui, T igual a zero para mim, o menos infinito é lá no valor de alta tensão. Certo? Vai ao menos infinito. Cheguei aqui eu T igual a zero. Vou começar a simulação. 1 ΔT. T igual a 1 ΔT. Veja o valor das fontes de tensão e corrente que estão excitando o sistema. Essas fontes de corrente vão aonde? Vão lá para o right hand side. Se for fonte de tensão, vai lá no VB, o valor numérico dela naquele instante de tempo ΔT. Se for fonte de corrente, vai no IA, que é o vetor de corrente do lado direito das equações lá. O G eu já não tenho, o VA já está aqui. O que eu tenho que fazer? Resolvo as tensões nodais, ou seja, calculo os VAs, as tensões em todos os nós que eu não conheço. Como eu já conheço as tensões
nos nós VBs, eu tenho a tensão em todos os nós. Se eu tenho as tensões em todos os nós, eu calculo as tensões em todos os ramos e tenho as potências e energia em todos os ramos. Acabou a solução. O que eu faço agora? Já sei a solução nesse instante, né? ΔT. Eu pego essa solução, o V no instante ΔT e o I no instante ΔT, atualiza minha fonte histórica, certo? E mando aumentar o tempo. Vou para 2ΔT. Por quê? Em 2ΔT eu não preciso da informação em ΔT, T menos ΔT. Então 2ΔT menos ΔT é a informação do passado aqui. Assim como eu estava aqui, ó. Eu estava em 0. Para calcular a solução nesse instante ΔT, eu precisei da solução das fontes históricas no instante 0. Calculei a solução aqui, guardo isso no histórico, 2ΔT. Uso a informação do histórico para calcular a solução no instante 2ΔT. 3ΔT. Uso a informação de 2ΔT para calcular aqui. 4ΔT. Uso a informação de 3ΔT para calcular aqui. 5ΔT. Uso a informação. 6ΔT. E assim vou calculando. E vou armazenando essas informações no meu vetor. Terminou a simulação, eu tenho os vetores de tempo, tensões nodais, tensões de ramo, correntes de ramo, potência nos ramos, energia no que você quiser. Aí você plota o resultado. Simples, né? É isso. Esse é o programa transitório. Acabou o curso. Então, agora vem a seguinte pergunta. Tá bom, já sei como é que resolve um programa, então dá para fazer um programinha no MATLAB para fazer isso. Então eu entro com os meus parâmetros da rede, resistor, indutor, capacitor, linha, monto a matriz G, vou atualizando as condições iniciais, o histórico lá, vou resolvendo, faço um loop. Enquanto o T for menor que o Tmax, o T é igual a T mais ΔT, vou incrementando a solução e calculando. Cada instante de tempo, guardando isso no vetor, fazer o bloco. É isso que o programa faz. Vem a seguinte pergunta. Como é que eu escolho o ΔT? Quão preciso é o modelo digital do indutor para cada ΔT que eu escolho? Então, você pode falar assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos escolher, como nós fizemos aqui, um ΔT, o nosso problema ali era, nós escolhemos 1 microsegundo, certo? Rodou. Lembra da curva? Muito parecida com a solução analítica, certo? Depois nós rodamos com 1 milissegundo. Epa, já não estava tão bom. Depois rodamos com 10 milissegundos. Olha, só deu, né, poucos pontos ali. O jeitão até que parecia, mas muito longe da solução analítica, certo? Então significa o seguinte, quando eu vario o ΔT, o modelo digital equivalente do indutor muda. Claro. Lembra qual que é o modelo digital equivalente do indutor? Ó, voltando aqui, ó, capacitor. ΔT sobre 2C. E o indutor? 2L sobre ΔT. Quem não é afetado pela escolha do ΔT é a linha. A linha não tem nada a ver com a escolha do ΔT, exceto por uma coisa. O ΔT tem que ser menor do que o tempo de propagação da onda. Tem que ser menor, tem que ser muito menor. Menor, pode ser até igual. Por quê? Você só está olhando numa e na outra ele tem que ser menor. Entendeu? Ele tem que ser menor, para dar tempo de você calcular a propagação da onda aqui. Se ele for maior do que o tempo de propagação da onda, você não vai dar tempo de refletir a onda, você não vai ter a solução. Então o programa vai falar, e o Lucas, certo? Tem que escolher um ΔT menor do que o tempo de propagação da onda. E como é que eu comparo dois modelos? Eu tenho o modelo digital do indutor e tenho o modelo real do indutor. Qual que é o modelo do indutor? É um L. Um L. Puxa, então eu posso fazer o seguinte, eu pego o sistema com um valor, né, RL ou RC, no caso ali, simulo com um ΔT.
depois simulo com outro ΔT, depois simulo com outro, faço um monte de simulações e vou comparando os erros das respostas. Isso é uma maneira de avaliar modelos no tempo, que é o que nós estamos fazendo lá, comparando o modelo de máquina. Pega o resultado do tempo e compara. Esse modelo é bom? É bom, porque você vê, mas ele não é muito eficiente para comparação de modelos. E se eu comparar um modelo no domínio da frequência? Então eu vejo a resposta do modelo em função da frequência. Se no domínio da frequência ele for muito próximo do real, então o modelo é bom. Então o que foi feito? Foi feito o seguinte: eu tenho a minha função de transferência do meu modelo, do meu indutor, um H de ômega. E eu tenho um modelo digital equivalente, um HE de ômega qualquer. Quando o HE for igual ao H, o módulo dessa razão aqui dá 1. Certo, irmão? Porque eu tenho magnitude igual, dividido pela magnitude igual, número dividido por elemento dá 1. O ângulo de um igual ao ângulo do outro vai dar 0. Perceberam, não? Tem duas funções de transferência. Quando elas são idênticas, quando a divisão entre os módulos dá 1 e a subtração dos ângulos dá 0. Porque elas têm o mesmo módulo e o mesmo ângulo. Concordam? Muito bem. Então, o que foi feito? Se eu pegar a admitância de um indutor, ou a impedância do indutor, é J ômega L. O que é a admitância de um indutor? 1 sobre J ômega L. Então eu sei essa função aqui, 1 sobre J ômega L, em função de ômega. Quem é ômega? 2π vezes F. Certo? Posso variar a frequência e ver como que a admitância muda em função da frequência para um dado L. Muito bem. Aí eu pego aquele L, discretizo pelo método trapezoidal e acho a função YE de ômega, que vai ser uma função onde vai aparecer ômega e vai aparecer ΔT. Aí eu vejo a relação entre uma e outra fazendo variação na frequência. Ou seja, eu comparo os dois modelos do domínio da frequência. Se eles forem idênticos, então, poxa, maravilha. Ou você vai ver o grau de precisão que você tem em função da sua escolha do ΔT. Agora, quando você escolhe um ΔT, na verdade o inverso do ΔT é a frequência de amostragem do sinal, né? Se você tem um sinal, você está pegando uma amostra em um ΔT, outro ΔT, isso aí não é o sampling frequency, não é a frequência de amostragem. Então, 1000 Hz, 1000 amostras por segundo no sinal. Então, quanto que é o ΔT se a frequência de amostragem for 1000 Hz? 1 milissegundo. Certo? Se a gente colocou 1 microsegundo aqui, qual que é a frequência de amostragem? 1 MHz. Tá certo ou não? Então, quando você escolhe o ΔT, você está amarrando a frequência de amostragem. Agora, tem um teorema de um cidadão chamado Nyquist que diz o seguinte: se você amostrar em 1 MHz, no máximo você vai conseguir enxergar 500 kHz, metade da frequência máxima do sinal. Certo? Então, em função disso aqui, ó, você pode agora criar uma relação e comparar os dois modelos, ou vários modelos. A dedução disso está tudo no material, vocês vão olhar, dá para fazer no MATLAB direitinho. Isso também foi feito pelo professor Martí, publicado lá em 1976, 77. Então, o real, a resposta em frequência. Isso aqui é um diagrama de Bode, certo? Estou comparando aqui a resposta em frequência de dois modelos. Em relação, quer dizer, ou de vários modelos. O modelo do método trapezoidal, o modelo do indutor, utilizando o método trapezoidal em função da frequência, é esse vermelho aqui, ó. O real, a admitância do indutor dividido por ela mesma, magnitude dá 1, está aqui, ó. Então, isso aqui, ó, representa o quanto você erra na magnitude do seu modelo em função da frequência, para o método trapezoidal. Para o método Becker-Euler, o que acontece com o modelo é isso aqui, ó. Ó. Para o Ford-Euler, mesma coisa.
para o gear, second order, modelo de segunda ordem. Você fala, não, segunda ordem é melhor, né? Ó, aqui, não é não, ó. Ele pode ser aqui, ó, mas aqui ele é pior que o trapezoidal. Mas a gente tem que dar uma olhadinha no ângulo de fase, que também às vezes coisas estranhas acontecem lá. Muito bem, bem observado. Olha só, você pode ser tentado a pensar, falar, poxa vida, tá vendo? Aqui, ó, tem um azulzinho aqui que está muito bom, né? Quem que é esse azulzinho? É o Simpson, né? O Simpson, é um método de segunda ordem, tá vendo como é bonito? É, só que chega aqui, o que acontece? Pum! Instável. Bem instável. O método é instável. E aí, falando o que o Elcio comentou, se eu for olhar o ângulo, eu tenho que tomar um cuidado com o ângulo. O real seria o modelo do indutor ideal comparado com ele mesmo, não pode ter diferença de fase, certo? Quando eu pego o outro trapezoidal, não tem diferença de fase. Vocês não estão vendo, mas ele está em cima desse aqui. Ó. Não tem diferença de fase do trapezoidal. Olha o backward order. Ó quanto ele vai errando. Aqui é graus, tá, gente? É graus. Então, olha, 20, 40, 60, 80, 90. Ou seja, no método backward order, o indutor não é só um indutor. Ele é um indutor e um resistor também. Porque o ângulo tinha que ser 90 graus. Né? O indutor, a reatância indutiva no indutor não é J ômega L, não é 90 graus. Pois é. No backward order, não é só, o ângulo dá 70. Está vendo? E o forward order acontece uma mudança de fase oposta ao do backward order. O gear ele até um comecinho ele vai bem, depois ele aumenta também a grande distorção de fase. Então você nota, aquilo que é muito preciso no módulo não é tão preciso no ângulo. Mas aí existem algumas suposições da análise que eu considero um pouco fortes, mas que eu acho que fazem sentido nesse contexto. Por exemplo, você está fazendo uma análise que, primeiro, você está considerando amostras a tempo constante, isso, porque você está interessado no problema de análise de frequência depois do limite da frequência, né? Eu poderia ter passos variáveis. E, de fato, há programas que utilizam isso. Sim. O próprio SimPower System MATLAB faz. O que você tem que fazer é um algoritmo onde, se você espera um sinal com alta frequência, você reduz o passo de integração. Ou se você detecta variações muito bruscas, você automaticamente diminui o passo de integração para poder capturar essas variações de alta frequência. Se você vê que o sinal está tendendo a uma estabilidade com relação às suas oscilações, você vai relaxando e vai aumentando o passo de integração, até por economia de computação. Tá certo? Então, a eficiência computacional é uma coisa. A precisão do método e a estabilidade do método é outra. Então, agora, quando você trabalha com o método, por exemplo, o trapezoidal, nada impede que eu use o método trapezoidal com passos variáveis. Nada impede. Só tenho que pagar um preço. Quando eu monto a matriz G, ela é dependente do passo de um. Ela é dependente do passo. Se eu não mexer no passo, uma vez invertida a matriz, está invertido e você não precisa. A menos que eu abra, eu feche uma chave e mude elementos da matriz G. Aí eu tenho que refazer a inversa. Agora, se eu quiser mudar o passo a todo instante, eu posso mudar o passo a todo instante. Não tem problema. Eu só tenho que recalcular a matriz G e a sua inversa. Entendeu? Então, agora, a precisão do método, ela é determinada pela escolha do passo de integração e a fórmula de recorrência. Que é na fórmula de recorrência, é numérico. Soma isso com aquilo, soma isso com aquilo. Então, dá essa tendência aqui. E note que o eixo aqui, ó, eu não falei nada para vocês, mas ele está frequência em PU. Ou seja, eu estou usando como frequência base, né? Se eu usar como frequência base a frequência de amostragem, no máximo eu vou ver
até a frequência de Nyquist no meu sinal, que é metade da frequência base. Certo? Por isso que é meio IPU. Então, vocês notem aqui, ó, para uma escolha muito sábia, por exemplo, se eu escolher uma frequência IPU de 0,1, isso significa o seguinte: eu tenho 10 pontos na minha mais alta frequência no sinal. Então imagina que eu tenho uma senoide aqui. Eu pegar 10 pontos para representar a senoide. É uma boa escolha? 10 pontos para representar uma senoide? Acho que é razoável, é uma boa escolha. Eu erro em torno de 3,76%. Com 10 pontos. Se eu escolher, em vez de 10 pontos, eu escolher 100 pontos, eu estou aqui em 0,01, eu erro 0,1%. Entendeu ou não? É aquela história do osciloscópio que tem 2 GHz de amostra e tem 200 Exatamente. GHz de resolução. Exatamente. Então, a escolha típica ou mínima que você pode fazer depende do quanto que você aceita errar no modelo. Então, para a engenharia, 3% é muito? Depende. Você está especificando, por exemplo, um varistor. Ó, tem que especificar o meu varistor aqui. Qual é a máxima sobretensão? Ou você está especificando lá um para-raio, né, para uma subestação de 500 kV. E você vai fazer um ensaio, um estudo lá em cima dele e tal. 3% em cima de 500 kV, quantos kV dá? 15 kV, né? 15 kV, 500. É a sujeirinha no osciloscópio. O problema é que você não... Agora, isso é o que você errou na conta. Ele pode estar a mais, ele pode estar a menos. Na hora que você vai especificar a compra, aí entra o fator de engenharia, né? Você põe 10% a mais de segurança, 20% a mais de proteção. Também você né? tem, Só que o preço vai lá em cima. Você tem o erro do componente também. Tem o erro do componente, tem a tolerância do componente, tem uma série de coisas. Então veja, para que você usa um programa de transitórios eletromagnéticos? Quando que você precisa usar o programa de transitórios? Quando você quer ver máximas solicitações, sobretensões, sobrecorrentes. Então, esses valores máximos que você está vendo ali, se você escolhe mal, rodou aqui, ó. Olha o seu erro aqui, ó. Qual é o tamanho do seu erro aqui, ó? Aqui é 0,8, ó. Se eu escolher aqui, ó, eu estou errando 20% do meu modelo. Por 20%. Só porque você escolheu o ΔT errado. Está vendo como é importante a escolha do ΔT? Por isso que não basta saber usar um programa de transitório, você tem que saber como ele calcula, que modelo está por trás daquele software. Você não pode confiar no software cegamente, porque você é um engenheiro e você está fazendo pós-graduação em engenharia elétrica, então você tem que entender o modelo, para usar o modelo dentro dos limites do que ele pode te fornecer. Professor, então, não se preocupar com isso não. Eu jogo lá 1 nanosegundos lá para rodar, em todos os meus casos, aí eu nunca vou errar. E quanto tempo você vai demorar para fazer isso? Aí, é um curso, tudo tem prós e contras, certo? Aí você vai estourar. Se o seu tempo máximo de simulação, tem simulações que às vezes eu vejo o pessoal resolvendo ali, de sistemas um pouco maiores, que o cara põe para rodar, vai almoçar e tal, volta, aí ele tem uma simulação. Num dia ou em 2 dias ele tem uma simulação. Tá bom. Errei, tá bom, mais 2 dias, mais 2 dias. Daqui a pouco ele vai terminar a tese de mestrado em 5 anos, não dá, muito tempo. O mestrado é rapidinho, tem que ser. Entendido? Então isso é a questão da precisão da solução. Uma outra situação importante para avaliar o método é a estabilidade da solução. E aí surge um pequeno problema. Quando a gente usa o método trapezoidal, ele é preciso, bastante preciso, não tem erro de fase, o Beck-Euler tem erro de fase, por isso que não foi escolhido o Beck-Euler. Entendeu? A escolha do Domel lá em 69 é um método simples, de primeira ordem,
Só calcula a solução em T menos ΔT para T atual. Fácil de implementar. Só que o algoritmo dele é esse aqui, né? V de T é igual a 2L sobre ΔT vezes I de T, para o indutor, né? Claro. Somado com uma fonte histórica que é menos 2L sobre ΔT, I de T menos ΔT, menos V de T menos ΔT. Agora, quando eu tiver variações bruscas de tensão e corrente no circuito, esse método apresenta uma característica que é de dar início a oscilações numéricas. Então ele começa a dar resposta assim, para cima, para baixo, 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 que não tem nada a ver com o fenômeno físico. É apenas um problema da recorrência do método. Ele tem memória, o indutor tem memória de corrente e tem memória de tensão. Certo? Depois vocês vão olhar no material. Se eu usar o Becker-Euler para criar um modelo discretizado do indutor, eu vou ter uma fonte histórica que só tem memória de corrente, não tem memória de tensão. Que fisicamente faz mais sentido, né? Energia armazenada no indutor no campo magnético, está ligada à corrente. E no capacitor é armazenado no campo elétrico. Então, o que acontece? Quando eu tenho indutor ou capacitor no método trapezoidal, eu tenho memória dos dois, tensão e corrente. No Becker-Euler, se é indutor, eu só tenho memória de corrente. Se é capacitor, eu só tenho memória de tensão. Então, o Becker-Euler tem propriedades de estabilidade muito boas. Ele não tem o problema de oscilação numérica que o trapezoidal tem. Mas o trapezoidal tem precisão muito melhor que o Becker-Euler, mas tem o problema da oscilação numérica. E o Becker-Euler tem o problema da fase, do desvio de fase. Então eu não posso usar o Becker-Euler, senão eu vou errar muito. Só que se eu uso o trapezoidal, e quando tem variações bruscas, eu abro uma chave, fecho uma chave, ele pode dar oscilação numérica. Foi, pô, mas para que eu vou fazer um programa de transitórios então? Se eu não posso causar variações bruscas? Que é onde eu verifico a máxima solicitação do sistema. Aí então vem esse problema da estabilidade. Olha o que acontece. Devido ao problema da memória de tensão, ele gera essa oscilação. Assim. Está vendo? Essa oscilação aqui, o tempo aqui está muito grande, se eu contrair, ela vai dar um risco assim, uma pertinho da outra, assim, quando eu dou um zoom eu vejo que está surgindo essa oscilação numérica. Quando você reduz esse passo, você não reduz? Não muda. Não muda essa amplitude? Não, porque ela está ligada na fórmula de recorrência do método. Mesmo que eu mude o ΔT aqui, ó, eu sempre vou pegar a informação de tensão do passo anterior. Não, tudo bem, mas eu posso, como também você vai estar tendo você também tem o ΔT influenciando na amplitude. Então, pode ter uma redução de amplitude dessa oscilação. Olha o que acontece quando eu uso o Becker-Euler. Isso aqui, na verdade, eu estou aplicando um degrau de corrente no indutor. Certo? Estou forçando, eu tenho uma fonte de corrente aqui, que é 0, e no instante t igual a 0, eu falo 1 ampere. E meto o indutor aqui. Ó. Ou seja, eu consigo fazer o indutor sair de 0 ampere para 1 ampere assim? Não. A menos que eu tenha um impulso na tensão dele. Porque eu vejo no L de I dt, se o I é um degrau, se eu tiver um impulso de tensão no indutor, eu consigo fazer a corrente sair e ficar 0. Certo? Vocês estudaram isso em transitórios lá. Agora, o impulso de tensão é isso aqui. Ó. Ele está deslocado aqui, porque a primeira solução acontece aqui, em 1 ΔT. Só que depois de 2 ΔT, foi embora. Então, o Becker-Euler responde bem a variações bruscas. Ele simplesmente, acabou.